Só um minutinho, tá? Bom, na última aula a gente tinha combinado de corrigir a diagnóstica de vocês. E aí eu queria ver com vocês. Vocês estudaram para a prova? Como é que tá? Dúvidas? Questão 2 do bloco. Brenda, então, hoje a gente vai fazer a aula de revisão. Eu vou começar com revisão, ok? E se der tempo, eu faço a correção, porque essa matéria não é matéria da nossa prova. Combinado? Então, assim, se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente pode corrigir. Mas vamos começar primeiro com as dúvidas do conteúdo da prova, porque a nossa prova, acho que é sábado, né? Se eu não me engano. Tá, então vamos para o diagnóstico. Eu estou só terminando de abrir ela aqui. Então vamos lá, pessoal, olha só. Questão 4 da diagnóstica. Marcela, é essa daqui mesmo, né? Da última diagnóstica. Tá, então vamos lá. Olha só. Acho que tinha um texto antes dela ali. Que falava o seguinte, ó. Numa tela de televisor de plasma, pequenas células contendo uma mistura de gases emitem luz quando submetidas a descargas elétricas. A figura a seguir mostra uma célula com 2 eletrodos
nos quais uma diferença de potencial é aplicada para produzir a descarga. Considere que os eletrodos formam um capacitor de placas paralelas, cuja capacitância é dada por. Então, ele deu a fórmula para calcular a capacitância aí, que a capacitância vai ser igual a ε0 vezes a área dividido pela distância. Onde o ε0 é igual a 8,9 vezes 10 a menos 12 Faraday por metro. A área de cada eletrodo, e D, A é a área de cada eletrodo, e D a distância entre os eletrodos. Tá. Primeiro, calcule a capacitância das células. Então, olha só, a gente tem aqui o eletrodo de cima, que vai ser uma das placas do meu capacitor, e aqui embaixo o outro, que vai ser a outra placa. Então, a primeira coisa que a gente precisa calcular aqui vai ser a área desse eletrodo aí, ok? Então, ó, a área dele vai ser 600 micrômetros, né? Base, vezes altura, então, vezes 200 micrômetros. Então, aqui vai ficar, basicamente, 12 4. E aí, aqui, como esse micro é de 10 a menos 6, vai ficar 10 a menos 12. Né? Então, passando aqui para 1, 2, 3, 4, 5, vai ficar 1,2 vezes 10 a menos 7 metros. Então, metros quadrados, né? A gente já tem aqui a área. E aí, então, é só a gente substituir lá na fórmula, que vai ser que a minha capacitância vai ser igual a 8,9 vezes 10 a menos 12, vezes a área, que é de 1,2. Vezes 10 a menos 7, dividido pela distância entre eles, que é de 100 vezes 10 a menos 6. E aí, 8,9 vezes 1,2 vai dar 10,68 vezes 10 elevado a menos 19 dividido por 1 vezes 10 a menos 4. Então, a capacitância aqui vai ficar de aproximadamente 1,1 vezes 10 a menos 14 Faraday. Marcela, e quem mais tiver tido dúvida aí nessa questão, conseguiu entender essa letra A aqui? Conseguiu entender o que você não tinha conseguido fazer? Então, vamos fazer a letra B agora. A carga armazenada em um capacitor é proporcional à diferença de potencial aplicada, sendo que a constante de proporcionalidade é a capacitância. Se uma diferença de potencial
V igual a 100 volts for aplicada nos eletrodos da célula, qual será a carga armazenada? Então, a gente viu lá que a gente consegue calcular a capacitância como sendo C, que é igual a Q sobre V. Então, como nesse caso aqui, a gente quer o valor da carga, a minha carga Q vai ser igual a C vezes V. Então, a minha carga Q vai ficar 1,1 vezes 10 a menos 14 vezes 100. E aí, esse 100 aqui, a gente pode colocar ali como sendo vezes 10 a 2, e aí, então, a minha carga Q vai ser de 1,1 vezes 10 a menos 12 coulombs. Bom, pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma coisa que vocês tiveram dúvida? Mais alguma questão da diagnóstica? Nenhuma dúvida, pessoal, para o conteúdo da prova? Tudo bem, Arthur. E o resto do pessoal aí, além da Marcela e da Brenda, mais ninguém teve dúvida? 5? Ok. Insere, Carolina. Tem uma questão na diagnóstica também e eu vou fazer ela, ok? Então, vou fazer a 5 e depois vou fazer a questão que a gente calcula a capacitância em série. Não. Então, olha só, questão 5. Sejam duas placas metálicas planas, cada uma com área de 1 metro quadrado, com as quais desejamos construir um capacitor de placas paralelas. Para obtermos uma capacitância F de 1 Faraday, qual deverá ser a separação entre as placas? Então, ele quer saber a distância entre elas. E aí, a gente vai usar aqui, ó, aquela mesma fórmula que a gente usou no exercício anterior, né? De que a minha capacitância vai ser igual a epsilon vezes a área dividido pela distância. Bom, como ele não fala nada a respeito disso, a gente vai considerar que o dielétrico que vai ter entre as placas ali vai ser o ar, que tem capacitância aqui, ó, capacitância não, desculpa. Eu esqueci o nome. A constante dele ali, né, o epsilon zero dele, é de 8,9 vezes 10 a menos 12. Então, a gente vai considerar meu epsilon zero como 8,9 vezes 10 a menos 12. Então, ó, eu quero uma capacitância de 1 Faraday. O meu epsilon, 8,9 vezes 10 a menos 12.
a área deles é de 1 metro, eu quero achar a distância, ok? Então, ó, nesse caso aqui, o meu D está dividindo, passa multiplicando. Então, o D vai ficar de 8,9 vezes 10 a menos 12 metros. Então, para que eu consiga um capacitor que as placas dele tenham 1 metro quadrado, para que eu consiga fazer eles terem uma capacitância entre eles ali de 1 Faraday, eles precisam estar a uma distância um do outro que é de 8,9 vezes 10 a menos 12 metros ali. Então, olha só. Com relação aos capacitores aqui, pessoal, para calcular capacitância equivalente, né? Então, ó, o capacitor em série, a gente viu que a gente vai só somar as capacitâncias. Então, nesse caso aqui, ó, minha capacitância ficaria de 15 microfarads no primeiro. O segundo, que eles estão em paralelo, a capacitância deles vai ser calculada da mesma forma que a gente calculava. Não. Desculpa, gente, eu me confundi aqui. Aqui é que vai ser a soma, ok? Então, nesse caso aqui, a capacitância equivalente vai ser a soma, né? Então, o meu C equivalente vai ser C1 mais C2 mais C3. Então, a minha capacitância equivalente vai ser igual a 12 microfarads, ok? Então, na capacitância em paralelo, a gente soma as capacitâncias. Agora, em série, é que a gente vai fazer aquela relação de que a capacitância que 1 sobre a capacitância equivalente vai ser igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Então, 1 sobre minha capacitância equivalente vai ser igual a 1 sobre 5 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 7. E aí a gente acha o mínimo múltiplo comum entre esses dois. Que nesse caso aqui são os 3 números, os 3 são primos, né? Então, 1 sobre a minha capacitância equivalente vai ser igual a 455 dividido por 5, 91. Mais 455 dividido por 3. É 105, gente. Tô nem sabendo fazer conta mais. Então, ó, 105 dividido por 5 vai dar 21. 105 dividido por 3 dá 35. E 105 dividido por 7 vai dar 15. Então, 1 sobre a minha capacitância equivalente vai ser igual a 21 mais 35
mais 15, que dá 71. Então, 71 sobre 105. Então, a minha capacitância equivalente vai ser 105 dividido por 71. Então, o meu C equivalente vai dar aqui aproximadamente 1,4 Faraday. Aproximadamente 1,5, para falar a verdade, fazendo o arredondamento direitinho ali. Ok, pessoal? Então, olha só. Com relação aos capacitores, é o contrário do que a gente fazia com as resistências, né? As resistências, quando elas estavam em série, a gente somava cada uma delas para achar a resistência equivalente. Com os capacitores, a gente vai somar quando eles estiverem em paralelo, ok? E aí, quando estiver em série, a gente faz que 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Vitor Hugo, acontece. Para calcular a carga, é só usar que a capacitância vai ser Q sobre V. Isso mesmo. Tudo bem, Matheus. Bom, pessoal, mais alguma dúvida com relação à prova? Enquanto vocês vão me falando aí se teve mais alguma dúvida, eu vou abrir a prova de bloco aqui para corrigir a questão que a Brenda tinha pedido. Para quem aí tá mais perdido do que tudo, eu vou mandar de novo no chat o conteúdo da prova, tá? Que aí vocês dão uma olhada se tá tudo ok mesmo. Da final, Arthur? Ah, gente. Mais perdido impossível, hein? Tô vendo. Então vamos lá. Vou fazer a correção da questão que a Brenda tinha pedido. Da prova de bloco. Deixa eu só achar qual que era aqui, porque eu já perdi. Questão 2.
Larissa, eu tô conversando com a escola com relação a essa questão aí, tá? Aí, quem vai decidir isso no final das contas são eles, ok? Mas comunicação por e-mail é sempre muito difícil, muito demorada, tá? Ainda mais porque a escola tem uma carga de e-mails gigantescas para responder. Então, logo, logo a gente consegue resolver isso daí, tá? Então, vamos lá, pessoal. Questão 5 da prova de bloco. Olha só, questão 2, desculpa. Considere as afirmações abaixo. Quando um objeto está localizado a uma distância, que é o dobro da distância focal de um espelho côncavo, o tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto. Então, ó, nesse caso aqui, ele está me falando o seguinte, que o meu DO é igual a 2F, né? Então, é aquela situação em que o meu objeto ele está localizado aqui sobre o meu centro de curvatura, né? Então, a gente tem um espelho aqui, foco e centro de curvatura. Então, nessa posição aqui, quando o meu espelho é um espelho côncavo, né? O que acontece é que a minha altura, o tamanho da minha imagem vai ser igual ao tamanho do meu objeto, ok? Então, nessa posição, aqui a gente tem que o tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto. Então, essa daqui está correta. 2. Para que uma pessoa consiga observar a sua imagem por inteiro em um espelho retangular plano, o comprimento do espelho deve ser, no mínimo, igual à altura da pessoa. Nesse caso aí, pessoal, para que a pessoa consiga ver, se ver ali, né, completamente no espelho, o tamanho do meu espelho, ele precisa ser metade do tamanho da pessoa. Então, quando a gente se olha no espelho, para que eu consiga me ver por completo ali, o meu espelho, ele precisa, o tamanho do meu espelho precisa ser igual a pelo menos a metade do tamanho da pessoa e não ter o mesmo tamanho. Então, por isso que essa daqui está errada. A imagem de um objeto fornecida por um espelho convexo é sempre virtual, direta e menor do que o meu objeto. Então, a resposta correta aqui vai ser... essa daqui também vai estar correta. Então, vai ser letra C. Brenda, você falou que você usou a fórmula e que deu errado, né? Então, vamos tentar, vamos ver aqui usando a fórmula o que acontece. Então, ó, a nossa fórmula é o seguinte, que 1 sobre F é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO, ok? Esse espelho é um espelho côncavo. E a imagem que esse espelho vai formar nesse caso aqui é uma imagem real. Então, vamos lá. Olha só. Ele me fala que quando um objeto está alocado a uma distância focal, que é o dobro da distância focal do espelho. Então, a gente vai ter que 1 sobre F é igual a 1 sobre DI, que é a distância da minha imagem,
mais 1 sobre DO, que aqui nesse caso vai ser 2F. Ok? Deixa eu ver se é isso mesmo. Quando o objeto está localizado a uma distância que é o dobro da distância focal de um espelho côncavo, espelho côncavo positivo, tá certo. O tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto. Tá. Então, ó, aqui vai ficar que 1 sobre F menos 1 sobre 2F é igual a 1 sobre DI. Né? Então, ó, 2F dividido por F vai dar 2. 2F dividido por 2F vai dar 1. 1 sobre DI. Então, aqui vai ficar que 1 sobre 2F é igual a 1 sobre DI. Então, o meu DI é igual a 2 vezes o F. A distância da minha imagem, certo? Então, ó, aqui a gente percebe o quê? Que meu DI é igual ao meu DO, ok? Então, ó, DI igual a DO. Só que na questão ele está falando sobre o tamanho da minha imagem. O tamanho da minha imagem, A é igual a HI sobre HO. Exatamente. E então, se HI que é igual, né, a DI sobre DO. E aí, se eu jogo lá o meu DI sobre DO, já que eles são iguais, o meu A vai ser igual a 1. Eu acho que o tamanho da minha imagem é igual ao tamanho do meu objeto, tá? Provavelmente você, por como nesse caso aqui a gente não tinha números, fazer toda essa relação aqui com letras é muito confuso, ok? Então você pode ter errado aí alguma coisa com relação a essa organização aí de fazer as contas, ok? Mas aí então, ó, a 2 também é verdade, a 3, né, também é verdadeira, porque os espelhos convexos vão sempre formar imagens que são virtuais, diretas e menores. E aí, então, a 1 e a 3 estão corretas, resposta letra C. Acontece com bastante frequência, Brenda, bastante mesmo, assim. Questão de errar a interpretação. Questão 6, então. Ó, questão 6. Quando entrou em uma ótica para comprar novos óculos, um rapaz deparou-se com 3 espelhos sobre o balcão. Um plano, um esférico côncavo e um esférico convexo. Todos capazes de formar imagens nítidas de objetos reais colocados à sua frente. Notou ainda que, ao posicionar sempre a uma mesma distância desses espelhos, viu 3 diferentes imagens do seu rosto representadas na figura a seguir. Em seguida, associou cada imagem vista por ele a um tipo de espelho e classificou quanto à sua natureza. Uma associação correta feita pelo rapaz está indicada na alternativa. Então, olha só, o meu espelho
plano vai formar sempre imagens iguais, ok? O meu espelho convexo, os meus espelhos convexos, vai formar sempre imagens menores. E os meus espelhos côncavos podem formar tanto imagens do mesmo tamanho, quanto imagens maiores, quanto imagens menores. Porém, para que a imagem não esteja invertida, né? Para que a imagem seja direta, ela precisa ser maior. Então, se ela for direta, ela vai ser maior do que o meu objeto, ok? Então, ó, aqui a gente pode associar AB como o meu espelho plano, AC como o espelho côncavo e a letra A como um espelho convexo. Tranquilo? Pronto, Matheus. Agora dá para vocês verem o que eu estava escrevendo na tela. Tranquilo, então, pessoal? Até aqui? Essa relação aí de como eu consigo identificar qual que é o cada espelho? E aí, então, olha só, pessoal. Como nos três casos aqui, a minha imagem, ela é direta, nenhuma imagem formada ali nos espelhos é uma imagem invertida, então isso significa o quê? Que todas as três imagens são imagens virtuais. Ok? Então, a gente já elimina aqui a A e a B. Não, Matheus, não foi eu que estava no programa errado, escrevendo no programa errado. Porque eu coloquei para compartilhar com vocês só esse programa aqui e estava escrevendo num programa diferente. O erro foi meu mesmo. Obrigada por ter me avisado, porque eu não tinha nem percebido isso. É porque eu uso um programa para copiar a imagem, para passar para esse daqui, para poder mostrar para vocês. Aí virou uma confusão. Então, pessoal, olha só. Nesse caso aqui, a resposta vai ser a letra C. Porque ele fala que o espelho C é um espelho côncavo e a imagem conjugada por ele, ou seja, a imagem formada por ele é virtual. E a D está errada porque fala que o espelho A é um espelho plano, quando na verdade esse espelho é um espelho convexo. Mais alguma coisa, pessoal? Vou fazer chamada enquanto vocês vão vendo aí se tem mais alguma dúvida. Assim que eu achar a chamada de dúvida. Eu gosto de fazer chamada de vocês. Albert. Ana Carolina Lacerda. Ana Carolina Ramos. Arthur.
Brenda. Carolina Costa. Carolina Vitória. Caio. Gabriel. Giovana. Isabela. Júlia. Larissa. Letícia. Luiz. Mayra. Marcela. Matheus. Matheus Leiane. Matheus Lopes. Melissa. Rainer. Silvia. E Vitor Hugo. Bom, pessoal, como aparentemente mais nenhuma dúvida, né? A gente vai encerrar a aula, ok? E boa prova para vocês no sábado. Acho que é sábado mesmo a prova de vocês, né? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, qualquer coisa, que eu sei que provavelmente muita gente ainda nem começou a estudar para a prova de física, né? Porque vocês vão estudando na véspera das provas aí. Então, se na hora que vocês forem estudar de verdade para a prova de física surgir alguma dúvida, vocês me mandam mensagem, tá ok? Tchau, gente. Boa prova para vocês e bom final de semana.